está chegando aqui numa área rural, aqui é o estacionamento. É isso, cross country, vamos lá, primeira vez, vamos que vamos. Fala galera, eu tô realmente muito empolgado porque essa prova foi incrível, muito maneira. Bom, eu não tô fazendo, como vocês estão vendo, o vídeo in loco, dando as informações dessa prova, justamente porque na noite anterior eu estava fazendo a gravação daquele vídeo passado que eu conto para vocês a merda que eu fiz, justamente por não ter tido tempo de me preparar. E nesse vídeo eu vou falar duas coisas muito importantes. Vou falar sobre a preparação que eu fiz, que foi muito legal, mesmo com pouco tempo, e também uma dica muito maneira que eu acho que vocês... Bom, fica até o final do vídeo, porque vocês vão ver aí o resultado dessa prova e essa dica que eu acho que é importantíssimo vocês pensarem nesse quesito para as suas fotos e para o seu workflow. Agora, sem demanda, sem delonga e sem demora, vamos a essa prova que realmente foi incrível. Então fica aqui uma dica para mim e para vocês fazerem, se tiverem a oportunidade. Como vocês podem ver, eu já estou em outro cenário, já estou no Rio de Janeiro, e agora que eu estou editando esse vídeo, e eu venho falar para vocês que aqui no Rio de Janeiro é muito difícil fazer esse tipo de prova, porque você precisa se deslocar muito, entendeu? Essas provas normalmente acontecem em outras cidades, não num grande centro urbano, e aí fica mais complicado, porque precisa de carro, precisa de deslocamento, a preparação tem que ser muito melhor, às vezes você tem que dormir na cidade, né? E infelizmente meu carro não anda em boas condições, é uma das metas que eu tenho depois de passar esse ano inteiro investindo em equipamentos. Minha meta agora é investir em duas coisas: computador, melhorar o meu computador, e a outra, melhorar o meu carro, trocar de carro, para que eu possa pegar viagens menores, mais próximas, que dê tempo de eu ir fazer, como foi essa daí. Como eu estava em Brasília, tinha ali o suporte do carro do meu irmão, do meu pai, para que eu pudesse pegar e ir fazer essa prova incrível, galera. Muito maneira. Por quê? Porque você sai desse perímetro urbano, você sai dessas condições que são muito parecidas, muito próximas de uma prova para outra. Por mais que você fala, mas você mora no Rio de Janeiro, pô, tem visuais incríveis. Tem, mas tem visuais incríveis feitos constantemente em várias provas, em tudo que é corrida. Então você acaba numa mesmice. Quando você tem a oportunidade de ir para um lugar diferente, que normalmente essas provas de WTR, de trail, de cross country, elas são feitas em lugares isolados, em lugares que passa por uma condição de prova com obstáculos mais difíceis para o atleta. Isso requer um esforço muito maior do atleta e que também é muito maneiro, porque eles se sentem valorizados quando você consegue capturar um momento mágico para eles, um momento que traz a eles a lembrança da dificuldade que foi essa prova. E às vezes você consegue também visuais interessantes. Nesse caso, era uma prova feita no Cerrado, né? Então as condições visuais eram até de certa forma um pouco parecidas. Então o que eu fiz? Na minha preparação eu dei uma estudada no mapa na noite anterior, vi que o percurso era grande, era extenso, era difícil, mas se é difícil para os atletas que vão correr, imagina para nós fotógrafos com equipamento nas costas chegar
determinado momento ali, na determinada posição que fique para registrar de forma interessante. Prova de 16 km em trilha, como é que eu ia percorrer essa trilha antes e saber o ponto exato? Fazer os 16 quilômetros num dia anterior seria o ideal. Fazer os 16 quilômetros devagarzinho, mesmo que você não fizesse tudo, pegasse dicas e que você pudesse se colocar em um ponto que fosse muito interessante. Havia uns outros fotógrafos locais que tinham ido, junto com a organização, fazer essa preparação. Então, provavelmente já largaram na frente porque já conheciam o ponto certo de onde ficar. Qual foi a minha ideia, a minha estratégia? Chegar muito cedo no local para poder conversar com o organizador, entender qual era a dificuldade da trilha e quais eram as melhores posições para o fotógrafo. E foi o que eu fiz. Cheguei lá bem cedinho, a prova começava 8 horas, 8h15, uma largada 8 horas, a outra 8h15. Eu cheguei lá 6h30 da manhã, conversei com o organizador, ele me passou o mapa todo, as posições, eu calculei quanto tempo eu teria que sair antes para poder chegar nesse ponto. E então sim, eu comecei a fotografar ali. Eu não estava designado, nessa prova tinha 1 ou 2 fotógrafos designados para fazer a arena, mas como eu já estava ali e tinha uma galera chegando na arena e o fotógrafo designado ainda não tinha chegado, fiz algumas poucas fotos ali até que ele chegasse. Quando ele chegou, ele assumiu o posto e eu piquei mula. Peguei a trilha para poder, dentro dessa condição maravilhosa física aqui que eu tenho, poder chegar no ponto que os atletas passariam. No ponto que eu, conversando com o organizador, identifiquei como sendo, para mim, o melhor naquele momento, naquele sentido. Por quê? Porque depois de 700 metros, 1 quilômetro de prova, eles passariam por dentro de um rio. E esse rio, segundo informações do organizador, ficaria na altura do peito, na altura da cintura mais ou menos. Eu poderia atravessar e percorrer o restante da trilha para achar um outro ponto melhor, mas naquele momento não achei interessante por 2 motivos. Um, porque eu poderia ali naquele rio fazer altas fotos, não quando eles passassem por mim na vinda, mas quando eles passassem por mim na volta. Já de cara eu imaginei, na vinda está muito perto, é 1 quilômetro, vai chegar muita gente junta e vai se tornar uma fila praticamente esperando para poder passar. Os primeiros vão pular, vão sair na frente, vão sair correndo. Os outros vão acabar empacados nessa trilha. Vai render uma foto ou outra, mas posada, não é uma foto de corrida. Então, falei, vou fazer na vinda, quando eles estiverem chegando, vou fazer uma foto fora do rio, no mato, tentando pegar um ou outro passando correndo, pelo menos. Depois faço a foto na fila, posada, bacana, e espero a volta. Porque na volta, essa rampa de subida e de descida já vai estar encharcada e lameada, com uma dificuldade enorme para eles se manterem em pé até chegar no rio. Depois tem a travessia do rio e a subida do outro lado. Pô, não deu outra. Sentei ali na beirinha do rio, fiquei de frente esperando a volta. Cara, e foi maravilhoso, foi divertidíssimo. A interação com os atletas foi maneiríssima, porque era difícil que não escorregasse naquela rampa, e a queda, e fotografando tudo. Lembrando que botei no obturador eletrônico, nível médio, não coloquei no hardcore, coloquei em nível médio, para poder pegar, se algum deles caísse e escorregasse, eu pegasse todo esse momento, porque era a oportunidade de fazer mais de uma venda para a mesma pessoa. De repente o cara quer pegar aquele momento todo dele escorregando, a queda, ele atravessando o rio. Então fiz várias fotos de cada atleta
para que eles tivessem oportunidade de comprar. Bom, agora falando de resultado, vocês podem ver que foi uma prova interessante, com ganhos interessantes, com uma venda boa, mas ainda assim poderia ter sido muito maior. Muito maior. E eu vou explicar por quê. Quando eu vi que eram 10 horas da manhã e ainda faltava ali meia hora mais ou menos de prova, alguns passarem, quase todos já tinham passado, mas ainda faltavam alguns passar. Já era 10 horas da manhã e eu já tinha feito 3.500 fotos, 3.800, não lembro ao certo, mas por aí. Cara, eu pensei, tô lascado, porque a prova vai ao ar 3 horas da tarde. E com essa quantidade de fotos, o meu notebook não aguentaria renderizar, exportar. Todo o processo que tem que fazer, de sair, tirar do cartão e transferir para o computador, depois passar para o Lightroom, depois no Lightroom editar todas as fotos. Por mais que eu tivesse conseguido colocar uma luz muito próxima para poder alcançar o maior número de fotos, tinha fotos que era da ida, dele chegando no trecho de água ali do rio, então era outra luz. Enfim, eu tinha um trabalho a ser feito e depois para exportar todas essas fotos ia dar uma demora absurda com essa quantidade de fotos e também depois para subir no site. Por quê? Porque aí vai a outra dica que eu falei que falaria no final do vídeo. Eu investi muito esse ano em equipamento, em câmera, em lente. E uma das coisas que a gente tem que investir também, não pode deixar de dar fundamental importância, é no computador. É na qualidade do computador, processador, memória RAM, enfim, o SSD, a velocidade. Tudo isso vai fazer com que você exporte as suas fotos, com que você edite as suas fotos com muito mais agilidade, com muito mais rapidez, deixe fluido o seu trabalho. E muitas vezes você economiza nas fotos, lugares, por exemplo, esse que eu estou fazendo 3.500 fotos, poderia ter feito 5.000, 6.000 fotos. Várias corridas, várias maratonas grandes, que normalmente eu faço aí em torno de 8.000 fotos, já passo a me preocupar com o computador que eu tenho. Entendeu? Eu poderia fazer 15.000, 20.000 fotos numa maratona. Mas o que adianta? Entendeu? Se você não consegue colocar no ar e os clientes não conseguem vê-las para poder comprá-las. Pense no seguinte, se a prova vai ao ar 3 horas, pode ter certeza que 3 horas já vai ter uma fila de gente esperando para poder olhar as fotos. O atleta ele sai empolgado, ele sai animado, querendo ver as fotos, querendo postar as fotos. Óbvio que tem muita gente que compra, essa semana mesmo teve gente que comprou prova de janeiro do ano passado, de fevereiro do ano passado. Acontece. Você ainda fica uma semana, de repente, dependendo da prova, vendendo bem, vendendo constantemente. Mas o boom, o grande boom, olha, assim que abre a prova para vender. Se você demorar a colocar, é chance certa de você perder clientes, porque vários que viram, eles entram achando que todas as fotos estão ali. Se não acharam uma foto dele, legal, não acharam a foto que você tirou, porque provavelmente vai achar de outros fotógrafos. Ele vai achar que é só aquilo que tem disponível dele, vai comprar e não vai voltar mais para procurar de novo, com a ideia de que alguém não colocou as fotos, entendeu? Então, a questão é essa. Eu fiquei aí numa média boa, na média dos fotógrafos do evento, mas a prova entrou 3 horas da tarde. Eu comecei a subir as minhas fotos, enquanto continuava exportando, eu ia subindo de 200 em 200, de 300 em 300, para não perder o flow da venda, mas eu comecei a subir as fotos 2h30 da tarde.
Foi assim que começou a saírem as primeiras exportações. E eu terminei de exportar às 8 horas da noite, 5 horas depois de aberto. Então, não adianta nada você fazer fotos incríveis, fotos maneiras, fotos de momentos que você sabe que o atleta tem interesse, se você não mostrar isso para eles, certo? Então fica uma dica bem maneira aqui para você. Invista no seu equipamento para melhorar suas fotos, mas invista no seu workflow. Invista no seu equipamento, que é o notebook ou o desktop, não importa. O que importa é que você tenha um equipamento que seja, no mínimo, suficiente para poder dar andamento num número grande de fotos, que é como a gente faz na fotografia esportiva. Valeu? Eu vou agora investir nisso, num upgrade do meu computador, do meu notebook, e também investir no carro para poder fazer outras provas que nem essa, que foi maneiríssimo. Então fica essa dica também. Procure fazer esse tipo de prova que saia da cidade, que saia do lugar comum ali, daquela corrida de rua que todo mundo está acostumado, que é mais fácil de fazer, que é legal também, mas procure fazer outros tipos de esporte, outros tipos de evento que possam trazer e enriquecer a sua página de fotos, o seu Instagram, a sua versatilidade, e que possa encontrar também um esporte que você se identifique e que voe. Venda muito, conte sempre comigo aqui, deixa seus comentários aí, porque você ajuda outros fotógrafos também que estão lendo e que estão comentando. Deixa seu like, porque o like é muito importante para a gente atingir o maior número de fotógrafos possíveis, criar essa rede de contatos onde a gente possa trocar ideias e aprender uns com os outros. Eu aprendo demais com tudo que vocês escrevem também, e que a gente possa, com esse like, o algoritmo do YouTube entregue para o maior número de pessoas possíveis. Valeu? É lógico, tem poucos inscritos ainda, tem pouco nessa rede de contato, porque eu comecei do zero, não quis espalhar entre família, amigos, nem nada para poder aumentar o número de inscritos. Não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é só quem realmente se interesse por aquilo, veja, entre e passe a participar junto com a gente. Valeu? Beijo, fui, até a próxima.